Galera, esse é um dos vídeos nerdices aqui do canal que eu realmente gostaria que fossem assistidos pela equipe de produção de Vingadores Doomsday. É aquele tipo de vídeo que do fundo do meu coração, cara, eu gostaria que chegasse nos caras para que eles fizessem isso direito dessa vez. Eu tô falando sobre o Ciclope do James Marsden, que foi confirmado no elenco de Vingadores Doomsday. Essa é a oportunidade perfeita pra Marvel finalmente retratar o Ciclope como ele realmente é, cara. Essa é a janela perfeita. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ele realmente é. Você vai ver que nas HQs a dinâmica entre Ciclope e Wolverine é oposta a que foi apresentado nos filmes da Fox, cara. E como que o Scott Summers é basicamente o Batman da Marvel. Vem comigo que nesse vídeo eu vou descascar. Inestrante Peter aqui. Ó, é inegável, né, que os filmes da Fox foram importantes pra popularização dos super-heróis no cinema, né? Pra popularização dos X-Men, isso com certeza. Os X-Men explodiram com os filmes da Fox. Lógico, eles eram populares nas HQs, mas pro mundo, porque a HQs é muito nichado, pro mundo, globalmente foi a Fox. Mas isso não significa que os caras fizeram tudo certo, de jeito nenhum. Um dos grandes problemas dos filmes dos X-Men foi transformar o que deveria ser uma história de equipe numa história do Wolverine, não é? No fundo, aquilo tudo eram filmes do Wolverine, entende? Era tudo um filme grande do Wolverine. O primeiro filme você conhece os X-Men da perspectiva do Wolverine. No segundo você conhece o background do Wolverine, né? O projeto AMA-X, Stryker é o vilão. E X-Men 3, que era pra ser uma coisa bem mais abrangente, né? Acaba sendo sobre o Wolverine tendo que matar o amor da vida dele. E cara, quem conhece os quadrinhos sabe quão ridícula é a ideia de um urbano como o Wolverine matar a Fênix, que deveria ser uma das entidades cósmicas mais poderosas da Marvel inteira. Aí vai lá o Wolverine e mata a Fênix, mas enfim. Então, galera, era muito protagonismo pro Wolverine, enquanto vários outros personagens importantes dos X-Men eram completamente, cara, escanteados, já deixado as moscas lá, até humilhados. E talvez um dos personagens mais humilhados desse filme foi o Ciclope do James Marsden. Porque assim, toda cena que ele aparecia era pro Wolverine fazer piadinha com ele, tirar uma com a cara dele, ele só aparecia pra ser zoado ou pra ser corno pro Wolverine. Toda a existência desse Ciclope girava em torno de fazer Wolverine parecer legal nas cenas. Tipo, tinham que menosprezar ele pra botar o Wolverine na cara, pra dar um poder pro Wolverine, mas protagonismo pro Wolverine. Pô, vacilo isso. Esse Ciclope não fazia nada além de ser humilhado e ainda morreu igual bosta lá no início do terceiro filme. Porra, cara. Cara, quando eu lembro daquela morte do Ciclope no terceiro filme, na boa, cara, isso seria tipo assistir Tartarugas Ninja pela perspectiva do Rafael e o roteiro o tempo todo criar situações pra ridicularizar e humilhar o Leonardo, que deveria ser um líder, casca grossa, né? Em prol de quê? De exaltar o Rafael só porque ele é um anti-herói bad boy. Vacilo. E de quebra ainda matasse o Leonardo sem mais nem menos, né? Como se ele nem fosse importante pra história das Tartarugas Ninja. É como se ele fosse só mais um aninho, coadjuvante. Foi o que aconteceu com o Ciclope. E no caso do Ciclope, eu acho que isso é até pior, porque o Ciclope é quem deveria ser o protagonista dos X-Men. É um personagem que tá nessa posição há mais de 60 anos. É porque a maioria de vocês conheceu os X-Men e pelo cinema, e pra muitos de vocês, Wolverine é como se fosse o principal, né? Tanto que, porra, é o âncora do universo inteiro. A Marvel colocou ele como âncora na VT. Então, é uma coisa louca, porque não era pra ser isso. A Fox distorceu isso na mente de todo mundo. Na maioria das histórias dos X-Men, o Scott é o protagonista. Ele é um dos 5 X-Men originais, pô, já era o do líder do time lá desde 1963. Além de ter um controle absurdo dos poderes dele, ele é um super estrategista nato. Cara, ele adolescente, tava descendo cacete nos outros X-Men logo na primeira aparição. Começou, ele tava arregaçando geral. E olha que isso já aconteceu diversas vezes. O Ciclope sozinho já derrotou os X-Men muitas e muitas vezes, todos os X-Men. E o Wolverine tava lá no meio, ok? O Wolverine era só mais um no bolo. E o Ciclope passando o cerol. Isso não é só por causa dos poderes do Scott, mas porque ele busca excelência em tudo. Ele treinou para ser o melhor lutador, conhecer as fraquezas de todo mundo. Ele estuda a mansão, ele estudou a mansão pra caramba. Ele estuda a sala de perigo. Ele treinou para estudar os poderes de todo mundo, estudar a estratégia. O QI de combate do Scott, ó, é debativelmente o maior da Marvel. O Ciclope é o Batman da Marvel. Inclusive no crossover Batman vs DC, o Ciclope foi quem derrotou o Batman. Isso não é pra qualquer um. Não é só questão de poder, isso é questão de status editorial, percebe? Você tem que ter um alto nível de respeito pra você fazer isso com o Batman, que é um dos personagens mais respeitados dos quadrinhos inteiro. É uma lenda dos quadrinhos, entende? Ainda mais no crossover, que é o momento onde cada editora quer proteger seus medalhões. Pô, vou botar Batman contra Ciclope, eu vou querer que Batman ganhe, eu vou querer que Ciclope ganhe. Vamos analisar o momento de cada um. Ok, Batman tem que perder. É isso, cara. Quem lê as HQs dos X-Men vai achar inúmeras citações do Ciclope ser o maior estrategista, o maior líder da Marvel. E isso é dito até por personagens que já estiveram dentro dos Vingadores. Já foram liderados pelo fucking Capitão América.
Sejam sinceros comigo. Vocês viram ao menos 0,00001% disso sendo apresentado em algum filme? Não. O Scott do cinema é ridículo, ridículo. Quem vê os filmes acha que o Professor Xavier é o cara também, né? Incontestável na liderança dos X-Men. Mas o Professor Xavier já fez muita cagada. E quem assumiu foi justamente o Scott. Pô, o Professor Xavier, nossa, cagador pra caramba também. O Scott chega pro Professor Xavier e fala na cara dele, abre aspas, eu comando o Instituto Xavier agora, não você. Você não é nem mais digno de se chamar de mutante. Seu lugar não é aqui. Vocês conseguem imaginar aquele Scott fracassado dos filmes lá, aquele Scott meia bosta dos filmes, crescendo assim pra cima do Professor Xavier? Não dá, né? Tipo, fica impensável uma situação dessa. Na fase Krakoa foi a mesma coisa. O Professor Xavier começou a fazer M atrás de M e Scott assumiu de novo e botou o professor no lugar dele. Então, cara, o Scott é o rosto da revolução mutante. Em assuntos mutantes, ele é o cara. Ele é o líder da raça, o líder dos líderes. Até o Magneto, que é um cara extremista, né, com ideias fortes pra caramba, convicções fortes. Pô, ele tem um ego gigante, né, o Magneto. Ele se ajoelhou perante o Ciclope e virou o seguidor mais fiel dele. Tá lá, ó, cara, o Magneto sendo o seguidor mais fiel do Ciclope. Top isso. Vocês conseguem imaginar, cara, o fucking Magneto se ajoelhando pra alguém, pra qualquer pessoa, só pro Scott. Nessa cena o Scott ainda dá um cala-boca no Xavier. Então o certo era, galera, ao invés de Scott ser esse corno manso, esse meia bosta que ele é, que ele foi na Fox, era pra ele ser o mais casca grossa, entende? O protagonista. Esse era o certo. O Wolverine que era pra quem tá tomando um cala-boca do Ciclope, não o contrário. É papel do Ciclope colocar o Wolverine no lugar dele e ele já fez isso inúmeras vezes. O Ciclope era quem deveria estar humilhando o Wolverine, não o contrário. A Fox inverteu tudo. O Wolverine é um personagem iradíssimo, né? Extremamente popular, todo mundo gosta do Wolverine. E é por isso que ele é lotado de HQ solo, né? Pô, tem toda uma lore própria dele. Pô, o Wolverine tem vilões próprios. É por isso que ele faz participação especial na HQ de todo mundo. Tem muitas aparições do Wolverine em tudo quanto é lugar. O Ciclope não tem nada disso. Por quê? Porque as HQs dele são as HQs dos X-Men. Os vilões dele são os vilões dos X-Men. O Ciclope é o X-Men. Essa é a lore dele. Ali, ele é o cara, entende? É o cara que reina. Quando o Wolverine tá nos X-Men, ele tá na casa do Scott. Ele tá na HQ do Scott. Vocês entenderam agora como que os filmes dos X-Men viraram filmes do Wolverine? Os filmes da Fox geraram uma nova tendência, centralizando o Wolverine num papel que nem faz sentido com ele. Isso impactou as HQs por um tempo, impactou as animações. Tipo aquela animação Wolverine e os X-Men, que é mais uma animação onde o Wolverine é escolhido como líder e protagonista dos X-Men, enquanto o Ciclope é um bosta. Aí foi preciso X-Men 97 chegar no ano passado pra finalmente corrigir esse problema. Porra, ele tava top demais o Ciclope ali. Finalmente retrataram, né, o Scott como ele deveria ser retratado. E o próprio Beau DeMayo, né, o chefão da série na época, o autor da série, ele falou que teve que brigar dentro da Marvel pra fazer o Scott ter o destaque e liderança que são de fato dele. Cara, são dele isso. Então, a gente sabe que tem uma picuinha da Marvel com o Scott. Isso é insano. Então, cara, se tem uma coisa que eu peço da Marvel agora, né, que o James Marsden foi confirmado como Scott Summers em Vingadores Doomsday, consertem o Ciclope da Fox. Só isso. Consertem essa bagaça. E na sua opinião, você acha que faltou protagonismo pro Ciclope? Você quer ver esse protagonismo pro Ciclope dentro do CM? Você gostou dele em X-Men 97? Você acha que ele tem que ser daquela forma retratado dentro do CM no live action? Tô lendo seus comentários agora e mais importante que você continue com a gente nessa próxima semana, porque tem muito anúncio da Disney pra Marvel agora, no CM, que vai balançar tudo. Então a gente tem que estar junto agora. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai ter muito vídeo bacana pra vocês. Fora os outros quadros que estão chegando. Então fica com a gente. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!